Olá, amigos. Hoje eu vou tratar de um ícone da ortodoxia em missão, especialmente nos Estados Unidos da América, que é Santo Alexis Toth, este grande missionário, grande sacerdote que muito colaborou para com a Igreja de Cristo em missão nos Estados Unidos. E quem foi Santo Alexis Toth? Santo Alexis Toth ele foi um sacerdote, hoje santo, na ortodoxia. Ele viveu entre 1843 e 1909. Né? Ele nasceu ali na região do Império Austro-Húngaro. Ele nasceu em território do Império Austro-Húngaro. E o que é interessante em Santo Alexis Toth é que ele era de origem uniata, né? Especialmente da Igreja Católica Rutena, ou Igreja Greco-Católica Rutena, ou Igreja Católica Greco, ou Igreja Católica Greco-Rutena. E aí vamos fazer um adendo, uma pausa, para falarmos sobre a Igreja Rutena. A Igreja Rutena, ela carrega este nome porque ela é a Igreja dos Rutenos, e os Rutenos é um grupo étnico de origem, né, ali, principalmente das regiões dos Montes Cárpatos. Mas eles estão presentes ali em diversas outras regiões, na Ucrânia, no noroeste da Rússia, na Eslováquia, na Romênia e assim por diante. É um povo eslavo, né, uma das divisões étnicas ali, eslavas da região. E os rutenos, desde a Idade Média, eles habitavam ali regiões que depois passaram a ser territórios do Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro, este católico romano. E o que deu origem a esta igreja uniata, né, católica oriental, esta igreja rutena? Bom, a igreja rutena ela é fruto da união de Uzhhorod, que é uma união que ocorreu, um termo, né, que ocorreu no século XVII. Ela é muito baseada na união de Brest, aquela principal união que ocorreu no século XVI, que marcou a união, né, ali principalmente dos católicos ucranianos de rito bizantino à Igreja de Roma, ao Papa. E a união de Uzhhorod ela seguiu o mesmo modelo, né, um documento diferente, mas na praxis ela seguiu o mesmo modelo da união de Brest. A união de Brest ela ocorreu como um projeto do Estado polaco-lituano, né, este católico romano, né, muito aliado do Papa, e uma forma ali de trazer aqueles ortodoxos, com muita pressão, com muita politicagem, né, mas trazê-los à comunhão com o Papa e ali ganharem aliados, né, ganhar a sua projeção, né, de influência, de poder. E a união de Uzhhorod ela ocorreu dentro do território austro-húngaro, também católico romano, ali no período dos Habsburgos já. Esta união de Uzhhorod, ela tem um contexto, né, bem específico, interessante de falarmos aqui, que ela já tinha sido tentada, né, no início do século XVII, mas ela só foi ocorrer, se eu não me engano, em 1656, né, já na segunda metade do século XVII. E por quê? Na verdade, ali no Império Austro-Húngaro, né, naquela região ali onde hoje é a Ucrânia, né, a população, em maioria, ortodoxa, eslava, ortodoxa. E ali aquele povo católico romano que detinha o poder ali do território, não logo converteu assim, né, não forçou uma conversão destes ortodoxos, mas começou-se um contexto de pressões a ponto de forçarem as conversões ao catolicismo romano. E foi exatamente o que ocorreu, inclusive chegando a ter períodos ali de servidão, né, a membros do clero ortodoxo, às famílias de ortodoxos, enquanto que membros do clero romano, latino, não eram imunes, né, e detinham grandes status ali na região. Então, os ortodoxos, o clero ortodoxo e os ortodoxos em geral, passaram a ser considerados cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta categoria naquela região ali.
E isso acabou forçando muitos a cogitarem uma possibilidade de união, de criar-se uma igreja particular nos mesmos moldes da União de Brest. E isso chamou a atenção de setores da elite húngara, especialmente ali da família Druget. Entanto que a união de Uzhhorod acontece na região ali de posse desta família Druget, uma família muito destacada ali da sociedade húngara, principalmente ali na época. Então eles acham muito interessante, porque você cria uma igreja, mantém, digamos assim, aquelas tradições daquele povo, mas você impõe a união papal àqueles povos ali. Né? E ali eles tiveram essa ideia de promover uma união com o Papa através de uma submissão aos bispos locais latinos, né, romanos. E foi o que ocorreu, isso foi tentado, se não me engano, lá em 1614, né, não teve muito eco, mas acabou tendo eco lá na segunda metade do século XVII, 1656, se não me falha a memória. E aí, essa união, depois esse modelo de união originário de Brest vai se alastrando na Romênia, Eslováquia, Croácia, enfim. E é o que hoje são os uniatas ali da Europa, especialmente ali do leste europeu. Né? Comunidades ali de rito bizantino, mas que são submissas ao Papa, né? ao catolicismo romano. Então, esta é a origem da Igreja Católica Rutena. E, agora voltando, Alexis Toth era de origem católica rutena. Então, Alexis Toth, ele era de uma família de clérigos, né? Uma família de clérigos, se não me engano, seu primo, o tio, era bispo. Seu irmão também foi padre, seguiu o sacerdócio. E Alexis Toth, ele primeiro ingressou no seminário latino, depois foi para um seminário católico oriental, e ele se tornou professor destacado ali na comunidade, né, uniata, professor de direito canônico também, professor de seminário, enfim, ele depois foi promovido a secretário do bispo de Prejov, né? E Sr. Alexis Toth era um padre destacado ali, só que em 1889 ele é chamado para ser padre nos Estados Unidos. Os rutenos, no século XIX, há uma imigração de rutenos para os Estados Unidos. Essa comunidade ela é significativa até hoje. E esses católicos rutenos, eles estavam ali e precisavam de um sacerdote, então Alexis Toth vai para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, o padre Toth, o padre Toth foi casado, né? Mas logo após sua ordenação, a sua esposa morre, o seu filho também morre, enfim. Toth permanece como celibatário daí por diante. E Toth, então, está nos Estados Unidos. Ele passa ali a atender aquela paróquia, uma paróquia de situação muito simples, né? Uma paróquia pobre. O povo ali, os uniatas, rutenos, eles tiveram muitas dificuldades ali para viverem, né? Para se acostumarem ao novo país. E aí ele começa a enfrentar dificuldades com o bispo local, né? Bispo católico romano. Então Toth ele passa a sofrer dificuldades ali, ele passa a ter dificuldades com este bispo católico romano local. Isso era muito comum, né? As populações uniatas na diáspora e nos próprios países de origem, mas na diáspora mais ainda, eles tinham muita dificuldade, eles eram tratados como católicos de segunda categoria, né? Católicos inferiores aos católicos romanos, ocidentais, latinos. Com os rutenos nos Estados Unidos não foi diferente. Toth é um grande símbolo disso. Este bispo, em Minnesota, ele tinha um projeto de americanização, e essa americanização passava, né, por uma identidade católica romana. Então, para ele, devia-se usar o inglês para tudo, em todo tempo, exceto para as celebrações litúrgicas.
as celebrações litúrgicas teriam que ser em latim, né, a língua, na época, a língua litúrgica obrigatória dos católicos romanos. Então, ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia de americanização em que a Igreja Romana seria um braço, né, que criaria, né, um braço auxiliador na criação desta identidade americana, o catolicismo romano, tradicional, né, tridentino. Então ele começa a pressionar, né, o Thoth. Ele diz que o Thoth ele não é um católico legítimo, e começa a pressionar o Thoth, né, para latinizar-se. E aí o Thoth não aceita, reage, junto com outros padres. Este bispo ele vai e começa, este e outros bispos, outros membros do clero latino local começam a boicotar a paróquia do padre Thoth, e começam a boicotar os sultenos ali da região, né, dizendo que, colocando desconfianças né, na população, né, a não irem, né, né, a não considerarem estes católicos de rito oriental como legítimos católicos romanos. E aí o Thoth, ele se sente muito abalado, né, fica muito abalado, e aí ele manda uma carta, ele tenta ajuda na Europa, ele manda lá para o seu país de origem, né, o Império Austro-Húngaro, ele manda uma carta, né, pedindo, né, o suporte de um bispo católico ruteno, né, e se eu não me engano, acho que ele chega a pedir também de outros bispos, né, na Europa, só que ele é ignorado. Ele é ignorado e recebe, né, o silêncio como resposta, e daí a comunidade se revolta, né? Thoth ele passa a ter um momento ali de reflexão muito grande sobre o uniatismo. E aí o interessante é que Thoth ele quer voltar à Europa, né? Então ele começa a querer a ter o intuito de voltar à Europa, porque ele vê ali que ali o que ele tinha para fazer falhou, né? Fracassou. E a comunidade vai e força ele a ficar. A comunidade pede para que ele fique, e a comunidade fala: nós queremos agora ter contato com o bispo ortodoxo russo. O povo se cansa de se submeter aos latinos. E é daí que a paróquia, através das autoridades diplomáticas russas locais ali, começa um processo de tentar contatar o bispo Tikhon, se eu não me engano, ortodoxo russo. E aí, Tikhon, o patriarca, agora eu não lembro se o bispo era Tikhon também, mas agora não me lembro. Acho que era Tikhon mesmo o bispo local ali, ortodoxo russo. Mas enfim, o fato é que a comunidade decide aderir à ortodoxia russa. E Alex Toth também decide, depois de refletir sobre o uniatismo, ele decide aderir à Igreja Ortodoxa Russa. Então o bispo ortodoxo russo chega, se não me engano em 1891 ali, e batiza Alex Toth e toda a paróquia, toda a comunidade, todos os fiéis. Então, e ali ele também é ordenado presbítero ortodoxo russo. E então, Alex Toth passa a se dedicar às missões, especialmente entre os uniatas. Então, e aí esse reconhecimento por parte do sínodo demora um pouco, né? Chega mais ou menos um ano. O sínodo da Igreja de Moscou, né? Depois ali de um ano, reconhece Thoth e a sua paróquia como parte ali da hierarquia russa na jurisdição de Moscou. Então Thoth começa a ser acusado de ter aderido à união, de ter se convertido à ortodoxia por interesses financeiros, por interesses escusos. Ele passa a ser chamado de traidor da fé, né? Ele também foi acusado de ter se vendido aos moscovitas, né? Na época ali, você imagina, nos Estados Unidos, o discurso, principalmente ali por parte de católicos bem latinizados, né, ocidentalizados, o discurso anti-ortodoxo e especialmente anti-ortodoxo russo, era muito forte. Então ele passa a ser acusado de ser um vendido aos moscovitas. Então
Isso é motivo de uma desconfiança enorme. Toff ele passa a sofrer essas acusações, mas segue firme junto com sua paróquia. E aí ele passa a pregar, ele depois começa a ganhar muito crédito, ele passa a realizar muitas conversões de rutenos. Rutenos uniatas começam a se converter à ortodoxia. E aí ele vai ganhando fama, né? As acusações vão chegando, mas sua fama vai ficando grande, ele passa a ser considerado um grande pregador, um grande catequista, e ele passa a ser um santo padre assim que orienta. A sua paternidade espiritual é sempre muito enfática ao dizer que, mesmo em meio às acusações que os ortodoxos recebiam, que ele e sua comunidade recebiam especialmente, ele dizia para não devolver, né, com ódio, com radicalidade as acusações. Mesmo que em alguns momentos ele tenha sido duro, né, e passa a falar, passa a tecer muitas críticas duras aos uniatas, ele insiste para que o povo não cultive ódio, né, mesmo contra aqueles que os acusavam, que os caluniavam, enfim, que tentavam manchar suas reputações. E a fama de Toff vai se tornando tão grande que ele é chamado pelas próprias paróquias uniatas para fazer catequeses, para ministrar catequeses. E aí Toff começa a abordar muitos temas, começa a abordar sobre as diferenças entre o catolicismo romano, o protestantismo, o uniatismo e a ortodoxia, né? E aí acreditam que por volta de 20 mil uniatas foram convertidos à ortodoxia graças ao empenho de Alexis Toff. E aí o reconhecimento dele ele é reconhecido, né, pela Igreja de Moscou, que o Santo Tsar Nicolau, né, envia uma mitra, né, ele depois se torna proto-presbítero, né, arcipreste, e na Igreja Russa os arciprestes, né, que seria o título aos sacerdotes diocesanos equivalente ao de arquimandrita. Na Igreja Russa, os arquimandritas e arciprestes, eles usam a mitra, né? E aí ele recebe uma mitra, né, muito especial do Tsar Nicolau pelos serviços prestados à ortodoxia, pela sua defesa à ortodoxia. E, inclusive, o sínodo, né, o patriarca Tikhon, deseja que ele vire bispo, deseja que ele seja sagrado bispo. Porém, ele se recusa, porque ele achava que já estava em idade avançada e que este posto poderia ser melhor utilizado por uma pessoa mais nova, com mais saúde, com mais vigor. Mas o fato é que Alexis Toff ele se torna um grande símbolo, né, das missões ortodoxas e para a própria solidificação da Igreja russa, da Igreja Ortodoxa como um todo, mas especialmente da Igreja Russa da América, que hoje é autocéfala, né? Logo depois ganhou a sua autocefalia do patriarca Tikhon. Mas o fato é que Alexis Toff ele se torna um grande missionário dedicado especialmente à conversão dos uniatas, e 20 mil uniatas convertidos, estima-se, e 17 paróquias, né, 17 paróquias viraram ortodoxas devido às suas pregações, às suas catequeses. Então, 20 mil fiéis convertidos, estima-se, e 17 paróquias pediram para mudar de jurisdição do uniatismo, né, do catolicismo romano, para a ortodoxia, para o patriarcado de Moscou. Então, Alexis Toff ele se torna então um grande símbolo da missão ortodoxa, especialmente da missão ortodoxa russa nos Estados Unidos da América. Então, e aí ele falece em 1909, ele é canonizado, né, pela Igreja Russa, depois, né, já depois da metade do século XX, ele é canonizado e conhecido como confessor e defensor da fé ortodoxa. Por que confessor? Porque Alexis Toff, ele não só no momento, na verdade durante toda a vida praticamente, todo o seu ministério sacerdotal enfrentou calúnias, até quando era uniata enfrentou calúnias. Quando se tornou
ortodoxo, quando se converteu, foi batizado e foi ordenado presbítero na igreja ortodoxa, também foi acusado de calúnias, e durante as suas missões na igreja ortodoxa, ele também continuou a ser caluniado, né? Continuaram a caluniá-lo, ele e seus fiéis, de ser vendido, de ser proselitista, de ser um radical, de ser um intolerante religioso, e tentou-se muitas vezes assassinar, aniquilar a sua reputação. Então, por isso que ele se consumiu todo pelas missões. Então, por isso ele foi considerado também confessor e defensor da fé ortodoxa. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, deste vídeo, né, falando sobre este grande homem. Eu queria deixar para vocês um hino que depois foi feito, um tropário e um contáquio, em homenagem a Santo Alexis Toff, ao repouso, né, confessor e defensor da ortodoxia na América. O justo padre Alexis, nosso intercessor e professor celestial, adorno divino da Igreja de Cristo, roga ao Mestre de todos que fortaleça a fé ortodoxa na América, que conceda a paz ao mundo e às nossas almas a grande misericórdia. Louvemos nós, fiéis, o Padre Alexis, farol brilhante da ortodoxia na América, modelo de paciência e humildade, pastor digno do rebanho de Cristo. Ele chamou de volta as ovelhas desviadas e as trouxe com sua pregação para o reino celestial. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Panagia e de Santo Alexis Toff. Até mais.